Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Últimas semanas foram poucas movimentações nos negócios envolvendo os bovinos de reposição, principalmente lá no Maranhão. Não houve alterações quanto à área, à produtividade e à produção de soja no estado do Mato Grosso. Exportações de carne de frango in natura tiveram queda no mês de abril. A Goiana de Itaberaí, São Salvador Alimentos, é hoje uma das mais importantes produtoras de carne de frango do Brasil. Entre safra está muito próxima e muitos estados sentem a falta de chuvas. Dólar dispara e vira desafio para videntes. E a Argentina desvaloriza mais o câmbio e vira fonte de preocupação para o Brasil. O programa Agronegócio está começando. Nas últimas semanas, foram poucas as movimentações nos negócios envolvendo bovinos de reposição, principalmente lá no Maranhão. E este cenário, ele trava o mercado e não dá abertura para variações nos preços destas categorias. O marasmo acontece porque, de um lado, os compradores não se interessam em realizar o giro do estoque da fazenda pela baixa atratividade do preço do boi gordo e, pelo outro lado, os vendedores ainda têm o respaldo das pastagens e conseguem segurar os animais de reposição à espera de pagamentos melhores. Desde o início do ano, a arroba do boi gordo caiu mais do que o preço dos animais de reposição, ou seja, queda no poder de compra do pecuarista. De janeiro até o final de abril, a arroba desvalorizou 5,3%, enquanto as referências para a reposição ajustaram negativamente 0,7% seus preços, e na média de todas as categorias. E essa conjuntura prejudicou a relação de troca para quem vende o boi gordo, aproximadamente com 16 arrobas e meia, e compra um boi magro de 12 arrobas. Essa troca hoje está na casa de 1,3. Em janeiro de 2018 estava 1,4. Portanto, uma piora de 5%. A tendência é que esse cenário de inatividade na reposição ainda se arraste por algumas semanas, com a parada técnica para vacinação e desova de final de safra, pressionando as referências da arroba. Segundo o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, não houve alterações quanto à área, 9,4 milhões de hectares. A produtividade, quase 60 sacos por hectare. E a produção beirando aí os 32 milhões de toneladas. Essa é a atividade da soja lá no Mato Grosso. A colheita, que iniciou em ritmo lento, recuperou-se ao longo das semanas e a sua evolução se equiparou com a média das últimas 5 safras. O mercado das condições climáticas seguirá influenciando o desenrolar da safra lá no estado. A atenção está voltada para a previsão de chuvas aquém do esperado nos próximos dias, o que pode prejudicar o desenvolvimento da cultura no campo. Segundo dados da Scott Consultoria, no último dia 7 agora de maio, o preço médio do grão lá no Mato Grosso foi cotado em R$ 70,56, uma queda de 2,6% em comparação ao preço médio da semana anterior. As exportações de carne de frango in natura tiveram queda em abril. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o país exportou 252 mil toneladas do produto no mês, uma queda de 28% em relação a março último e redução de 14% na comparação anual. No acumulado do primeiro quadrimestre do ano, o volume reduziu 5%. Apesar do cenário internacional ruim, a demanda típica de início de mês movimentou os preços da carne no mercado atacadista na última semana no momento. No período, a carcaça teve valorização de 23% no mercado atacadista em São Paulo e fechou em R$ 3,40 o quilo. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para alguns municípios deveremos ter hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Já uma outra parte de municípios deverá ter pancadas de chuva, chuva de curta duração,
e pode ser acompanhadas de trovoada a qualquer hora do dia. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 22 a mínima. Minaçu, 32 a máxima e 22 a mínima. Posse, 32 a máxima e 23 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 31 a máxima e 19 a mínima. Itaberaí, 32 a máxima e 20 a mínima. Cristalina, 28 a máxima e 16 a mínima. Mineiros, 29 a máxima e 17 a mínima. E Rio Verde, 30 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai ver que a Goiânia, São Salvador Alimentos, é hoje uma das mais importantes produtoras de carne de frango do Brasil. Entre safra está próxima e muitos estados sentem a falta de chuvas. Dólar dispara e vira desafio para videntes e a Argentina desvaloriza mais o câmbio e vira fonte de preocupação aqui no Brasil. Nós voltamos já.